Jesus. Por que Jesus? Sabe quando às vezes eu penso em algo assim bem... São duas coisas que eu penso. A primeira é: alguém já fez compra pela internet? Não vou falar nome para não fazer merchan, né? Não ganha nada para isso. Mas sabe a compra pela internet que tu paga? Sabe quando tu paga o preço e não chega? O ruim da internet é que às vezes tem ali endereço, tem tudo, mas é ruim de reclamar a distância. Quando é na loja a gente vai lá, quase briga lá com o vendedor, né? Mas quando é pela internet não tem quem tocar sem pegar, sabe? Cadê meu negócio? Às vezes eu penso que Deus pensa que é um pouco assim. Quando ele pagou o preço. Mas não está nas mãos dele. E aí, pensando nisso, e ele é Deus, vai reclamar para quem? Nós reclamamos para ele, mas e ele vai reclamar para quem? Porque o preço foi pago. Nós não somos uma encomenda, mas o preço foi pago. Mas não está nas mãos dele aquilo que ele pagou com alto preço. Por quê? Porque ele escolheu assim. Ele decidiu pagar para gerar em nós liberdade, para que nós viéssemos decidir estar com ele. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se o Filho não libertar, sereis escravos. Então ele pagou um preço para que a liberdade chegasse até nós. Irmãos, o preço está pago, mas a primeira coisa que chega até nós é o senso de liberdade. Ou seja, agora se eu quiser estar com Deus, eu posso. Porque tem muita gente que quer estar com Deus e não pode. Tem gente que quer servir a Deus e não pode. Quer seguir a Jesus e não consegue. Por quê? Porque ainda está preso. É por isso que o Filho veio. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu penso às vezes que parte da nossa relação com Deus se dá dessa forma. Ele já pagou, mas não recebeu. E o outro aspecto é o que tem a ver com a nossa mensagem. Por que Jesus? Eu estou falando para nós que cantamos sobre Ele, falamos com Ele, dizemos que conhecemos a Ele, mas às vezes a gente não sabe por que Ele foi nos dado. A gente não sabe por que Jesus. A gente fala de Jesus, prega de Jesus, mas a pergunta é: por que Jesus? O que você diria se alguém perguntasse para você assim, por que Jesus? Talvez a maioria ou alguns de nós, a gente não sabe o porquê Jesus foi nos dado. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então quero continuar essa mensagem que eu comecei semana passada. E eu quero te convidar a abrir no livro de João, que eu quero te mostrar uma coisa que você nunca leu. Você nunca leu isso aqui. Do jeito que eu vou te mostrar agora, não. Abre junto o seu coração nisso. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Você precisa liberar adoração aí.
A minha vida Você precisa liberar mais aí. Eu sinto, parece que tem um céu de bronze aqui, um negócio ruim. Você precisa parar de ler a Bíblia agora e adorar o Senhor. Largar a bolsa e adorar o Senhor. Eu te louvarei. Você pode fazer melhor. Cantarei e contarei as tuas. Oh Jesus, pois por tuas mãos foram criados. Você pode fazer um pouquinho melhor que isso. Tu és toda a terra, toda. Então celebre aí, gente. Os que têm fôlego de vida, por favor. Tu és. Pois tu és um Deus. Pois tu és de novo. Pois um Deus. Celebrarei. Pois foram criados e todo ser que deles toda. Você é a terra, celebre a Deus aí, querido. Pois tu és. Tô te ensinando a fazer fogo. Libere um pouco mais do que está dentro de você. Pois tu és. Pois tu és um Deus, Jesus. Pois tu és um Deus Cristo. Fazer o seguinte, levanta um pouquinho, solta a Bíblia aí. Mas não olha para cá, olha para ele. Olha para ele. Olha para ele. De preferência, feche seus olhos, não olhe para mim. Não. Você que está em casa também. Deixa eu falar, dentro de você tem uma capacidade de adorar a Deus que você não sabe. E eu não estou aqui para te instruir em adoração, mas estou aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Então você precisa liberar aquilo que está dentro de você, é o que você carrega. Você carrega adoração. Tentando adorar a Deus, a gente buscou por muitos lugares, fizemos muita coisa errada, mas a gente queria adorar a Deus. Mas o amor do Senhor nos alcançou, por isso nós estamos aqui.
Então agora nós podemos canalizar de forma correta, liberar aquilo que nós carregamos. Amém? Então você pode levantar as mãos, você pode gritar, você pode falar, você pode orar em línguas, você pode proclamar, você pode anunciar, você deve adorar. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Yeshua, e o louvor. Agora eu vou deixar para vocês, porque nós não precisamos de microfone. Amém? Em Deus a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, meu Jesus, e o louvor, Rei dos Reis, a honra, a honra, a honra, a força, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar aí. Vamos continuar aqui. Nós estávamos em João capítulo 3, verso 16. É esse, né? Então vamos lá. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Cadê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas traduções dizem, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então nós precisamos lembrar que Deus não nos deu Jesus e depois nos amou. Não foi assim. Deus nos amou e por isso nos deu Jesus. Foi assim. Amém, irmãos? Então nós precisamos, eu falei um pouquinho semana passada sobre ter a mente de Cristo. E é um processo de transformação, onde é transformação com alguns ingredientes importantes. Tomada de decisão, posição é um ingrediente muito importante. Porque você pode ter a mente de Cristo e não decidir se posicionar por Cristo. Posição é algo importante. Você pode ser filho e não ter uma postura de filho. Posição é algo importante nas nossas vidas. Mas a primeira coisa que nós temos que ter, que nós temos que receber é tomar posse dessa mentalidade.
que Cristo pode gerar em nós. A mente de Cristo Jesus. Irmãos, por que isso é tão importante para nós? Isso é importante porque, para a gente poder entender um pouquinho desse amor de Deus, nós precisamos ter essa mente de Cristo, essa mentalidade. Você não entende o amor de Deus com a mente. O amor de Deus você recebe no coração, não com a mente. Mas ter a mentalidade de Cristo, ela é importante porque com a mente de Cristo você entende um pouco mais sobre a pessoa do Pai. Quando você não tem a mentalidade de Cristo, você vê Deus como um Deus e não consegue ver Deus como um Pai. A maioria das pessoas consegue ver Deus como um Deus cheio de regras, mau, justo, que opera a justiça o tempo todo. E é um problema às vezes isso. Porque quando você não vê Deus como um pai, você não acredita às vezes no perdão, na misericórdia e no Pai. Você não acredita que a correção ela é boa para você, para mim, porque você não consegue vê-lo como um pai. Você só consegue ver Deus como um Deus. Irmãos, a mente de Cristo em nós, a mentalidade de Cristo, ela abre um campo de visão, uma esfera celestial diferente. Você lembra de quando Jesus foi orar para Lázaro ressuscitar? Ele disse: Pai, eu te agradeço, porque tu me ouviste. Tu sempre me ouves. Ele falou Pai. Ele não falou Deus. Você vai ver que em algumas situações Jesus, ele se refere a Deus como um Deus e se refere a Deus como um Pai. Mas ele tinha clareza sobre essa pessoa que é a mesma. Ele é Deus e ele é Deus Pai. Só que às vezes ele se referia ao próprio Deus, não era Jesus que fazia mas era segundo aquilo que ele estava vivendo. Na cruz ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. E ele quer dizer: Deus meu, Deus meu. Por que ele não falou Pai? Por que ele não falou Abba? Porque Pai na pessoa de Pai, de um Pai. E aí Deus, sendo como o Abba, o Pai, o modelo correto, um pai jamais abandonará o seu filho. Não é que um Deus vai abandonar, mas um pai jamais. Então ele falou: Deus meu, por que tu me abandonaste? Ele não falou Pai, porque pai não abandona. Pai. Então era muito mais um entendimento da situação que se dava naquele momento. Ou seja, o propósito do coração era do Pai, que é o mesmo Deus. Mas quem liberou, ou seja, permitiu aquela situação, foi o Pai que está em Deus. Ou seja, no aspecto de Deus, ele precisou, ele permitiu, tinha que ser assim. Por isso Jesus falou: Deus meu, por que tu me abandonaste? Porque tinha que ser assim. Agora imagina Jesus falando: Pai, Pai meu, por que tu me abandonaste? Qual é o modelo que está sendo estabelecido para nós hoje, nos nossos dias? Imagina só, o próprio Jesus clamar e falar: Pai meu, por que tu me abandonaste? Não, o Pai, o Deus, Pai e Deus são a mesma pessoa. Só que conforme a situação, não é que eu não estou agindo como um pai,
Eu sou pai. Eu sou pai. Mas às vezes eu preciso me posicionar, mesmo sendo um pai, como um líder, como um sacerdote, como um ministro. Mas eu sou pai. Porque às vezes a situação ela exige de nós tomadas de decisão que não vão mudar aquilo que nós somos, não vai mudar o que Deus é. Ele é Deus e Ele é bom, só que é necessário. Você lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração. Ele disse: na casa do meu, na casa do Pai a morada. Irmão, não tenta desvincular essas figuras. É uma só. Mas eu estou querendo te dizer, para a gente poder entender. Às vezes tem processos na nossa vida que a gente olha, como é que Deus nos... Por que Deus não faz nada? Ei, você precisa passar por isso. Você não está desamparado, porque o Pai não desampara ninguém. O Pai não desampara. Amém? Mas a gente precisa ter essa clareza em nossos corações. Não tem a ver com Ele, tem a ver conosco. Porque o Pai ama e Deus é bom, a Bíblia diz. O tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Mas tem a ver conosco, com aquilo que nós precisamos aprender, com aquilo que nós precisamos entender. Então, irmãos, a mentalidade de Cristo ela é importante porque nós precisamos ver a Deus como verdadeiramente Ele é. E na verdade Deus é Pai. Falei. Amém? Imagina Jesus perguntando, Mateus capítulo 16, reúne os discípulos e diz assim: quem as pessoas aí dizem que eu sou? Dizem que tu é Jeremias, dizem que tu é Isaías, dizem que tu é Elias. Tá, e quem vocês dizem que eu sou? Irmão, por que ninguém pegou e falou assim: tu é Jesus? Porque tu é Jesus. Está entendendo? Ninguém falou que ele era Jesus. Pedro falou: tu és o Cristo. Ele era Jesus? Era. Mas na pessoa de Jesus havia o Cristo. E Cristo tem um significado. Significa ungido. E todo aquele que é ungido, ele é ungido para algo. Então teve pessoas, todo mundo viu Jesus, mas poucos viram Cristo que estava em Jesus. É o mesmo aspecto que eu estou falando de você conseguir ver a Deus, o Pai que está em Deus, o Deus que está no Pai. Nós precisamos dessa mentalidade, a mente de Cristo, para que nós possamos desfrutar, conhecer o amor, conhecer e desfrutar o amor do Pai na pessoa do Filho. Nós precisamos aprender, vou repetir para você, a desfrutar do amor do Pai na pessoa do Filho. Então sobre Deus você já ouviu e já sabe. Agora, se você quiser saber sobre o Pai, você tem que passar pelo Filho. Ninguém viu o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então sobre Deus, qualquer um na rua aí, irmão, vai falar de Deus. Agora sobre o Pai não. Porque você jamais vai ter acesso ao Pai se não entrar na pessoa do Filho. Você desfruta do amor do Pai quando você tem relação profunda com o Filho. Quando recebemos o amor do Pai, desfrutamos desse amor na pessoa do Filho, Jesus. E isso é entendimento, irmãos. Não dá para a gente querer Deus e não querer Jesus. Não dá para tentar acessar a Deus sem passar por Jesus.
Não tem como. Então a gente não pode, a falta de entendimento lesa. Não podemos tratar Jesus como uma religião. Tem pessoas que querem Deus, mas não querem Jesus. Nunca encontrarão. Tem pessoas que têm, mas eu conheço a Deus, eu tenho experiência com Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, que alguns de nós temos, e aí nós não entendemos. Nós temos experiências com as benevolências de Deus. As bênçãos. Nós temos experiência com os benefícios do nome de Jesus. Em teu nome, você ora no nome de Jesus com fé e recebe os benefícios do nome. Agora, relacionamento com a pessoa que está por trás deste nome, poucos conhecem. Poucos conhecem. Mas Ele é o caminho e Ele é a porta. Então, se você quiser ter um encontro com o Pai, você vai ter que passar pelo Filho. E por que eu tenho que passar pelo Filho? Porque quando você passa pelo Filho, esse é ativado no nosso homem espiritual, o processo de transformação. Daquilo que realmente somos, filhos de Deus. Então, irmãos, quem é filho de Deus tem que se comportar como um filho de Deus. O modelo correto de um filho de Deus é Jesus. Então, para ter acesso ao Pai, nós precisamos passar pelo processo para que seja ativado no nosso espírito, no nosso ser, a transformação de um coração de filho que realmente ama o Pai. Porque o filho que ama o Pai, ele obedece. Ele é obediente. O filho que ama o Pai, ele é obediente. E aí nós ficamos conjecturando muitas coisas. E aí eu venho com um tema nesta noite que é, irmãos, por que Jesus? E eu quero dizer para você que Jesus, Deus nos deu Jesus, mas não é somente porque Jesus era o melhor de Deus. A gente já ouviu isso, né? Jesus foi nos dado porque era o melhor de Deus. Mas não é por isso. A gente já ouviu falar por causa que só por meio de Cristo poderia ser remido. Irmãos, amém. Mas olha só, se existir alguma coisa na face da terra que Deus não possa fazer, então Ele não é Deus. É coerente, né? É coerente, é no mínimo coerente. Então, eu entendo que o próprio Deus, Ele não quis quebrar. Ele é soberano, está acima de tudo, mas Ele quis Ele mesmo se submeter aos processos, aos princípios. Então eu entendo que Ele nos deu Jesus também por causa disso. Para remir, ou seja, se o homem quiser voltar para Deus, tem que ser no mesmo preço, tem que ser na mesma altura, não altura de glória, mas na mesma espécie, no mesmo preço. Então Deus fez isso, mas não é por causa disso. A pergunta é, por que Jesus? Irmão, por que Jesus foi nos dado? Não é por causa da situação. E é por isso que eu bato muito, e hoje eu estou bem slow para você entender, que a mente de Cristo ela é necessária no nosso ser, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. Isso que nós estamos falando. Irmãos, havia pecado e hoje tem pecado. Havia necessidade e hoje tem necessidade. Havia um espaço vazio dentro do homem. Havia morte. Mas Jesus não nos foi dado por causa dessas coisas. Deixa eu falar o porquê Jesus. Você deveria anotar isso.
Jesus foi nos dado porque Deus queria nos ter de volta. Você não entendeu? Jesus foi nos dado porque Deus queria nos ter de volta. Irmãos, o homem, você acredita que o homem está procurando Deus em outras religiões? O homem procura Deus fazendo coisas erradas. Fazendo coisas erradas? Sim. Um exemplo muito rápido. Uma pessoa que pratica furto e roubo, ela faz porque ela quer? Claro que não. Provavelmente deve ter uma necessidade por trás disso. Provavelmente também deve ter envolvido nessa situação uma falta de condição de qualificação, quem sabe, para conseguir um emprego, um trabalho, sei lá. Pode ter N motivos. Mas o fato dela ir atrás e usar esses meios para adquirir recurso ou coisas, ou seja lá o que for, tem a ver com o quê? Tem a ver com algo que está dentro dela, ou seja, um espaço vazio. Um espaço vazio. Tudo que as pessoas fazem é para suprir um espaço vazio. Elas não sabem. Tem necessidade também nisso, mas não é por causa diretamente nisso. É também, mas é por causa de um espaço vazio, que não pode ser suprido por nada, nem ninguém, nem coisa alguma, a não ser pela pessoa do Pai e do Filho. Então, o homem compulsivo, a mulher compulsiva, o homem desgovernado, o ser desgovernado, ele está fazendo todas as coisas que estão fazendo, porque por causa de um espaço vazio que ele tem no seu ser. Vou te dar outro exemplo. Tem pessoas que fazem coisas por causa de necessidade, e aí pegam os meios errados. Tem pessoas que não têm a ver com necessidade e fazem as coisas erradas. Porque o ser humano, ele precisa e ele quer ter. Existe um aspecto do nosso ser, que é a esfera emocional que está em nós, que ela tem uma necessidade, uma fome e uma sede, e que se ela não for dominada, ela nos domina, e nós estamos sempre atrás de alguma coisa. Sempre atrás de alguma coisa, e nunca se sacia, nunca está satisfeito. Quando está é por um tempo, daqui a pouquinho tem que ter outra coisa, uma coisa nova, um desafio novo. Irmãos, isso não é ruim, mas quando está desequilibrado é péssimo. E isso vem da onde? De um espaço vazio. Aí quando nós lemos na carta aos Filipenses, que Paulo diz: passei por isso, passei por aquilo, passei por isso, passei por aquilo. Ele diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Um homem que aprendeu a viver e a lidar com situações. Um homem que sabe lidar com a miséria, irmãos. Que não deixa a miséria, a necessidade que desencadeia por meio da miséria, não entra no seu coração, a ponto de ativar nele um start para que ele vá correndo fazer alguma coisa por causa da necessidade que ele está vivendo. Ele não é dominado por situações, adversidades. Às vezes nós temos que saber lidar com a miséria.
Aprender a lidar com a miséria. Irmão, sabia que nem sempre lidar com a miséria significa que eu tenho que sair atrás para fazer alguma coisa? Às vezes eu tenho que ficar ali, esperar o tempo. Porque se eu sair atrás para fazer alguma coisa, eu posso fazer coisas erradas, tentando suprir essa situação que veio por causa da miséria. Agora tudo isso se dá numa questão física, emocional. Mas por que me ativa? Porque lá no fundo existe um aspecto, existe uma área no meu coração, no meu ser, um espaço vazio. É por isso que a gente não consegue entender homens que são cheios da presença de Deus e não estão nem aí para as coisas. Homens e mulheres. E sabem lidar tanto com a riqueza, com a pobreza, com a falência, com a escassez. Eu não estou falando que nós temos que viver nesse aspecto, eu estou falando que nós não podemos ser dominados por isso. Nós deveríamos dominar a situação. Quando nós temos uma clareza sobre as coisas, isso nos ajuda a entender porque Jesus realmente foi nos concedido. Irmão, se você parar para pensar, você vai ver que o próprio Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Irmãos, o que o homem perdeu lá no Jardim do Éden? Depois que pecou, ele saiu da presença de Deus, saiu da presença, ele perdeu a presença. Ele está tentando voltar, ó. E nisso, olha o que desencadeou a história da humanidade, tentando voltar para Deus. Tentando voltar para Deus. O homem só fez coisa errada. Aí o próprio João 3,16 que nós lemos diz: porque Deus amou, e porque amou, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha uma vida eterna. E por meio de Jesus Cristo, nós acessamos o coração do Pai. O que é restabelecido? Acesso a relacionamento com o Pai, porque foi isso que se perdeu. O que é restabelecido? O que é restituído? Restituição vem de aquele que tinha algo e perdeu, e agora é lhe dado novamente aquilo que foi perdido. Restituição: quando você recebe a Jesus, você é restituído naquilo que foi perdido. Se você nunca teve, presta atenção, eu pego um celular e dou para alguém aqui, para alguém que nunca teve um celular, é restituição? Não. Ela nunca teve, ele nunca teve um celular. Mas uma pessoa que tinha um celular, perdeu, quebrou, roubou, sei lá, alguém aconteceu alguma coisa, não tem. Aí vem alguém e diz assim: ó, eu tenho no coração aqui, eu vou te dar um celular. Ela pode dizer assim: glória a Jesus, porque eu tinha, aconteceu um acidente, alguma coisa, eu perdi, não tenho mais, e o Senhor está me dando agora aquilo que foi perdido. Restituição tem a ver com isso. Quando você recebe Jesus, você é restituído naquilo que foi perdido. Irmãos, agora o que foi perdido, irmãos? Comunicação, direção, ensino. Quando o homem andava com Deus, Deus falou assim: ó, tá vendo essas coisas aí? Porque era tudo coisa antes. Os animais, tudo coisa assim, só animal. Ele falou: pega e dá nome aí para eles. Dá nome para os animais, Adão. Cuida do jardim. Tal hora tu sabe que eu estou vindo, né? Adão olhava para o relógio, o sol. Está na hora. Vou lá para o meu lugar de encontro. E lá Adão era suprido, curado não, porque não há enfermidade
na luz. A luz dissipa toda a treva. A única coisa que Adão não precisou ser curado na presença foi... Ele não precisou receber foi cura. Porque era um ambiente de graça e de luz. Você sabia que Jesus foi dado a Adão? Irmãos, olha só, olha o momento que nós estamos vivendo. Depois que Deus formou da terra o homem, o que ele fez? Ele soprou o fôlego de vida, amém? Irmãos, muitas coisas estão matando pessoas, por causa, às vezes, de complicações que as pessoas já carregam, às vezes não. Mas o que nós estamos ouvindo assim que tem falta? Não tem aparelho de respiração. Aquilo que Deus deu de graça. A gente tem que montar uma máquina e daqui a um dia vai ser vendido o aparelho de respiração. O que Deus deu de graça, o homem está ficando sem. Algo que Deus liberou sobre o homem, o próprio Deus soprou o fôlego. Deus deu. E hoje nós chegamos num ponto que o homem, ele está com falta daquilo que Deus deu de graça. Por que Jesus? A pergunta é por que Jesus foi nos dado? Por que Jesus? Porque Deus, Ele quis nos ter de volta. Irmãos, Deus podia sanar com toda a necessidade do planeta Terra, sem ter nos dado Jesus. Deus poderia e pode curar todas as enfermidades da terra, sem precisar nos dar Jesus. Poderia, claro que poderia, é bíblico. Tem pessoas que receberam só daquilo que Jesus poderia dar, e não quis o Cristo. Lembra dos 10 leprosos? Foram curados no caminho, só um voltou. E ele perguntou, tá, e cadê os outros? Os outros foram para o baile. É que antes não podia entrar no baile, estava tudo leproso. Só entrava em baile de leproso. Foram embora. O Cristo eles não quiseram saber. Então Deus poderia ter feito todas essas coisas sem precisar nos dar o Cristo. Então não foi pela necessidade. Não foi por causa da peste, por causa da praga. Isso também, mas não foi por causa disso. Deus nos deu Jesus porque Ele queria nos ter de volta. Mas agora o que nós temos que entender, Deus queria nos ter, sim, mas com um coração de filho. É por isso que nós temos que passar pelo Filho, para que seja imprimido em nós o modelo de um filho. Por quê? Porque o filho obedece, o filho ama. O filho, ele não sai fazendo o que ele quer, ele faz o que o pai faz. Ele fala o que o pai fala. O filho, ele até pode achar uma coisa e outra, mas ele faz a vontade do pai. Tem que ser... Eu quero vocês de volta, mas agora como filhos. Não como servos, não como criatura, não como criação, eu quero vocês como filhos. Na verdade eu tentei na pessoa de Adão, é como se Deus falasse. Eu tentei dar um start, iniciar esse processo de a imagem e semelhança, essa filiação.
A cada dia que nós nos encontrávamos, eu te ensinava, eu te instruía, eu te amava. Você quebrou o processo. Você quebrou o processo. Eu quero retomar novamente o processo da onde ele parou. Eu quero retomar com você aquilo que eu parei. Porque você tem visto a mim como um pai, mas como Deus, mas eu também sou pai. E como um pai eu não meço esforço para fazer o que eu faço, o que tem que ser feito. Como um pai eu faço o que tem que ser feito, para que você esteja comigo novamente. Porque você saiu de mim. Existe um princípio que é: tudo aquilo que nasce e cresce, quando morre, deve voltar à sua natureza. O peixe morre e volta para a água, se decompõe ali. A árvore, os animais na terra ficam e se decompõem ali, porque vieram da terra. O corpo humano, é por isso que nós somos enterrados ali, caixão, alguns cremados, joga ao mar, joga à terra, porque é terra. Mas o Espírito veio de Deus, e Ele falou: se você não tiver acesso a mim, você não vai voltar à sua natureza. O inferno não é o teu lugar. É como se Deus estivesse falando isso. Não foi de lá que você saiu para você voltar para lá. É como se Deus estivesse falando isso. Você não tem que ir para lá porque você não veio de lá. Mas você não pode se chegar a mim sem passar por esta porta chamada Jesus Cristo. E talvez o nosso problema seja acreditar que realmente na pessoa de Jesus nós acessamos o coração do Pai. É por isso que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, acreditar que em Jesus nós nos reencontramos e somos restabelecidos na relação, no Espírito. Irmãos, a morte foi vencida, os enfermos são curados, os cegos veem, os surdos ouvem, quem bebe para de beber, quem usa droga para de usar, quem ia separar agora quer casar de novo dentro do mesmo casamento. Tudo isso quando você está nele. Tudo isso quando nós estamos nele. Nós olhamos mais para essas coisas, aquilo que é feito, aquilo que temos nas mãos. Deus também olha para isso. Mas o que move o coração de Deus é o amor que Ele tem por mim e por você. João 3,16 que nós lemos, ele diz que Ele amou, e porque Ele amou, Ele nos deu Jesus. Porque Ele amou. Irmãos, e quando essas coisas que eu falei aqui, quando a gente vem para Deus, vem para Jesus, não acontece realmente essa restauração, essa restituição de coisas materiais, curas emocionais, uma vida espiritual saudável. Acontece ou não acontece? Claro que acontece. E o que é isso tudo? Se não o amor do Pai, o amor de Deus pela mim e pela sua vida.
Esse é o amor de Deus. Agora, por que nós não conseguimos acreditar a ponto de andar no que está escrito? Andar fazendo o que está escrito. E acreditar que o amor de Deus está nisso. Ou seja, em se cumprir quando eu ando no que está escrito. A ponto de me guardar, de me abençoar. Sem eu precisar dar um jeitinho, como diz um amigo meu, uma sambadinha. Mas ficar no que está escrito. Porque isso é o amor do Pai. Por que nós não conseguimos entrar nesse lugar? Então às vezes não tem como ter uma compreensão do Pai se não tiver uma compreensão do Filho. Porque o Filho nos foi dado. E se o Filho nos foi dado, irmãos, Jesus é o unigênito de Deus. Agora o que nós precisamos pensar, o mistério não está no que Deus fez. Meu Deus, o mistério não está no que Deus fez. O mistério não está no que Deus fez. Como, pastor, isso é loucura. O mistério não está no que Deus fez. O mistério está no que levou Deus a fazer o que Ele fez. Ele amou. Você olha para o que Deus fez, você vê teatro, agora vai vir a Páscoa. Você escuta pregações do que Deus fez, do que Jesus fez, mas não tem uma compreensão do que levou Deus a fazer isso. Se você se espanta quando você vê o filme da Paixão de Cristo, irmão, eu demorei para conseguir ver aquela cena das chicotadas, eu demorei, porque às vezes eu olhava assim, tem uma hora que ele dá uma chicotada, quando ele arranca sai um pedaço de carne, eu pensei, meu Deus, é filme de verdade isso? Porque não foi o que mostrou o filme, foi pior. Olha o que Ele fez por nós. Aquilo nos assusta, nos impacta. Mas o que deveria nos impactar ainda mais não o que Ele passou, porque Ele passou por aquilo. Irmãos, se nós buscássemos entender por que isso tudo, você chegaria, o resultado seria, porque Deus te amou. E aí você vai falar assim, meu Deus, isso aqui eu não consigo entender. Deus me amou a tal ponto, que Jesus passou por isso. É o unigênito de Deus, o primeiro. Ele nos deu Cristo, porque Ele me amou. E aí nós ficamos brigando, lutando por coisas. E às vezes perguntando, será que Deus nos ama porque ainda não aconteceu isso ou aquilo? Será que Deus me ama porque eu não sei o quê? Será que Deus me ama? Será? Ei, irmãos, não há mais tempo para isso. Então você não entendeu o amor de Deus. E você está tentando entender teologicamente, estudando. Não, o amor de Deus você entende no seu coração. Quando você recebe. Irmãos, se você quiser entrar no Pai, tem que passar pelo Filho. Mas se quiser entender o amor de Deus, tem que deixar o Filho entrar dentro de você. Senão não dá para entender. Porque não se pode ser explicado com palavras. E nem descrito pela escrita. Tem que ser experimentado dentro. Você já viu um novo convertido? Pega um novo convertido ali, que teve uma experiência com Jesus, pergunta para ele assim, tá, e aí, como é que é? Ele vai falar assim, não, é que, porque não tem palavra. Ele vai falar assim, foi um fogo. Não foi um fogo. Foi um arrepio que veio. Não foi. Foi um... Por quê? Irmão, alguém já conversou com alguém, um novo convertido que teve uma experiência com Deus? Pergunta, me descreve o que tu sentiu. Ele não vai conseguir, sabe por quê? Ninguém explica Deus.
Ninguém explica Deus, não há palavras. Nós que resumimos a Deus como a experiência num arrepio, a experiência num fogo, a experiência num negócio que queimou de dentro para fora. Mas Deus não é isso. Deus é Deus. Isso é coisa nossa, é de baixo para cima, não é de cima para baixo. De baixo para cima sempre foi assim. Eles estavam em guerra e venceram a guerra, e aí falaram: ah, Jeová. Eles estavam em necessidade, aí Deus supriu necessidade, eles falaram: oh, Jeová. E sempre assimilando a Deus alguma coisa. É o Deus que supre a necessidade, o Deus da bênção, o Deus, o Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová. Porque é Deus que sara, Deus que cura, Deus que não sei o que, Deus que não sei o que. Porque foi aquilo que aquela pessoa viveu com Deus. Não tem problema. Uma pessoa que foi curada recentemente, ela vai falar, tu pergunta para ela, o que é Deus para você? Ela vai falar: Deus é um Deus de cura. Ela foi curada recentemente, irmão. Não fica brigando que Deus é mais de salvação do que de cura. A experiência dela, de repente, foi agora, de cura. Para ela é Deus que cura. Uma pessoa que estava em necessidade, no aperto, Deus veio, supriu. Usou alguém para abençoar, ela vai falar assim: Deus é o Deus que supre. Não tente, nunca vamos chegar a um ponto, um denominador comum. Porque para ela é aquilo ali. É o que Deus está fazendo no momento. É um socorro bem presente para nós, quem sabe. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Agora é um momento de angústia, mas Deus se faz presente. Por isso estamos aqui. E graças a Deus, não estamos no hospital. Um socorro bem presente. Mas isso é de baixo para cima. Deus é isso? Ele faz isso. Ele é Deus. Ele é Pai. Ele faz isso, mas Ele é Deus. Ele faz isso, mas Ele é Pai. E agora descreve para mim como é que é então, se não é isso. Ninguém explica Deus. Porque não tem como explicar o inexplicável. É por isso que o nosso papel e o nosso trabalho não é explicar a Deus, mas manifestá-lo por meio de nossas vidas. É manifestá-lo por meio das nossas vidas. Por que, Jesus? Porque Deus quis nos ter de volta. E isso não foi um sentimento sobre você. Não foi uma coisa assim que... eu estou sentindo de salvar eles. Não foi isso, não foi isso. Deus amou. Ponto final. Deus amou. Deus não foi uma coisa que Deus sentiu. Deus amou. Se você parar para pensar bem, você vai ver que realmente não tem a ver com sentimento, tem a ver com quem Ele é. A Bíblia diz que Deus é amor. Então não foi algo assim que no tempo, que dentro da eternidade, amei e vou fazer. Não. Deus é amor, ou seja, o que levou Deus a fazer o que Ele fez foi a partir de si mesmo, de quem Ele era, e não de algo que Ele sentiu ou de algo que Ele viu. Ele amou. E por isso Ele fez o que fez.
O que ele amou? Essa é a outra pergunta. Quero te incentivar a fazer um exercício. Provavelmente, na maioria das vezes, antes de você sair de casa para ir em algum lugar, você passa na frente de um espelho. Você para ali, as mulheres um pouco mais, para olhar alguma coisa. A próxima vez que você for fazer isso, pare por 30 segundos e você terá uma resposta. Deus fez o que fez por causa daquela pessoa que está sendo refletida no espelho, que é você. Talvez alguns de nós, nem nós faríamos o que Deus fez por nós mesmos, porque às vezes a gente tem uma compreensão de quem realmente somos. Só piora as coisas, porque Deus, sabendo quem nós somos, fez o que fez por amor. Meu Deus. Se coloque de pé comigo. Eu quero deixar essa palavra. Eu quero terminar essa noite com essa palavra para nós aqui. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, mas antes o perfeito amor lança fora todo medo. O que ele está falando? Ele está falando do que nós estamos falando. Deus quis nos ter de volta. Irmãos, onde Deus está, não há vírus, não há morte. E não me interprete mal, porque talvez alguém vai dizer assim: mas eu tenho uns crentes que estão morrendo aí. Ei, irmãos, a matéria-prima é uma coisa. A matéria-prima é uma coisa. Nós não somos desta terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Alguém viu algum diagnóstico que o vírus pegou no espírito do homem? Alguém viu nas revistas? Nos jornais? O espírito está com falta de ar, com febre, com tosse, com alguns sintomas. Não, porque não há. Porque quando o espírito do homem se funde um com o espírito de Deus, é disso que ele está falando. O amor lança fora todo medo. Nós estamos falando de um homem espiritual, do homem interior que está em nós. É essa pessoa que tem que entender, que precisa receber do amor de Deus, para acreditar no que está escrito. Feche os teus olhos por um minuto, por favor. Eu quero terminar essa reunião assim. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Eu ministro o perdão de Deus na tua vida hoje. Me encontro em teu coração. Eu ministro o amor do Pai na tua vida Pois hoje. você me aceitou. Graça e misericórdia estão sobre você. O teu amor por mim é Eu ministro tão cura surpreendente. sobre você. Me sinto Cura sobre o teu corpo físico. amado por ti. Cura sobre as tuas emoções. Tristeza, ressentimento, mágoa, contenda, brigas, dissensões. Eu ministro cura nas tuas emoções.
Eu ministro uma unção que vem do alto, que despedaça o jugo sobre você hoje. Eu ministro a glória de Deus. Eu clamo pela glória de Deus sobre você hoje. Uma glória que dissipa trevas, uma glória que dissipa o cansaço, a tristeza. Em nome de Jesus, receba nesta noite o amor do Pai. No amor não há medo, no amor não há enfermidade, no amor do Pai não há trevas, não há engano, não há. No amor do Pai, no amor do Pai está o Filho. Meu prazer é te adorar.